students, welcome to our vocabulary improvement session 18, and vamos continuar aqui com a nossa lista, né? Estamos na palavra de número 97, o substantivo side, que indica lado, side. Já no nosso exemplo, a gente vai ter um uso diferente, um pouquinho diferente da palavra side, justamente por uma questão de necessidade de adaptação. Então, monitor the side entrances for any suspicious activity. Monitor the side entrances for any suspicious activity. Monitore as entradas laterais, side entrances, entradas laterais, então, que estão ao lado, né, para qualquer atividade suspeita. A gente já falou, né, sobre essa questão da regra do inglês, em que a gente tem a inversão da posição dos substantivos com os adjetivos, né? O adjetivo acaba vindo em primeiro lugar na estrutura da língua inglesa, ok? Na música, a gente tem side by side, now we can make it. Side by side, now we can make it. Side by side, lado a lado. Now we can make it. Agora nós podemos fazer isso, tá? Esse it aparece como isso, né? A gente já falou que não existe a ideia de não usar, tá, o sujeito na língua inglesa. E it acaba sendo justamente essa pessoa, né, que indica um terceiro elemento, ou um objeto, ou uma coisa. Então, fazer isso, do it. Né? Aliás, do it é justamente, né, o slogan de uma marca famosa que a gente tem em relação aos esportes, que é a Nike, por exemplo. Na sequência, a gente tem a palavra de número 98, que é o verbo been. Been. Que é a ideia de sido ou estado. Tá? É passado, sempre, né? Ele acaba sendo o uso do verbo to be, tá? E a estrutura do verbo to be, a conjugação do verbo to be, e é usado sempre com os verbos has, had e have. Né? Has, had, have. Aqui no nosso exemplo, a gente tem has been, que é a ideia de terceira pessoa, tá? Has been, terceira pessoa. Então, have been, has been, mesma função. A diferença é a conjugação do sujeito. Quando eu uso have com I, you, we, they. I have been, you have been. Has been é usado para he, she ou it. Aqui no caso, a gente tem it, né? The alarm seria it has been. Tudo bem? Então, é essa a ideia do uso. O been, na verdade, ele é usado numa estrutura de uma ação que começou no passado e tem continuação na atualidade. Então, a gente chama isso de present perfect. Né? Então, começou no passado e tem continuidade. A ação contínua tem o uso aqui do verbo been, neste caso, ok? Então, the alarm has been triggered several times this week. The alarm has been triggered several times this week. O alarme foi acionado várias vezes, several times, várias vezes, esta semana. Então, perceba que é uma coisa meio contínua, né? 1, 2, 3, 4 vezes, enfim, várias vezes ele foi acionado. Então, the alarm has been triggered several times this week. Ok? Esse é o exemplo. Na música, a gente tem I've been waiting for a girl like you. Waiting for a girl like you, do Foreigner. Em que a gente tem justamente o I have been. I have been. Na contração, que a gente já falou que é bastante utilizada em inglês. Então, eu estive esperando por uma garota como você.
I've been waiting, eu estive esperando, for a girl, por uma garota, like you, como você. Essa é a estrutura da música. Na sequência, a gente tem o advérbio now, que é a ideia de agora ou neste momento, tá? Mas o advérbio now, como muitas palavras em inglês, acaba podendo ter outros significados. Então, além do agora, do imediatamente, neste momento específico, a gente pode ter, por exemplo, a expressão for now, que é a ideia de por enquanto. Alguma coisa que ainda pode mudar. Olha, por enquanto, for now é a ideia de vamos manter assim, certo? Então, ele pode aparecer dessa forma. E também em outras expressões, como every now and then. Every now and then, que é a ideia de vez em quando, tá? Now and again, de quando em quando. Né? Então, em algumas expressões pode aparecer, mas geralmente ele aparece como now, agora, dentro das orações. Now is the time to review our emergency procedures. Now is the time to review our emergency procedures. Agora é o momento de revisar nossos procedimentos de emergência. Emergency procedures, procedimentos de emergência. No exemplo musical, don't try to make this from me now. Don't try to make this from me now. Não tente, try a ideia de tentar, né? To take this, tirar isso de mim, from me, de mim, now, agora. Ok? Fechamos esta nossa session 18 com esta proposição don't try to take this from me now. See you next class.